Eslováquia, o tesouro escondido da Europa. Imagine-se diante de um mapa da Europa. No coração do continente, cercado por países de grande fama turística como Áustria, Hungria, Polônia e República Tcheca, existe uma nação que, apesar de discreta, guarda um dos maiores tesouros culturais e naturais do velho mundo. Esse país é a Eslováquia. Para muitos viajantes, ouvir esse nome pode trazer apenas uma vaga lembrança de histórias sobre a antiga Tchecoslováquia ou de algum castelo perdido em meio a montanhas. No entanto, a Eslováquia é muito mais do que isso. É um lugar onde a história milenar convive com a modernidade, onde o folclore tradicional encontra a tecnologia de ponta, e onde as paisagens naturais parecem ter sido moldadas especialmente para surpreender quem as visita. Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma jornada por este pequeno, mas fascinante país. Ao longo dos próximos minutos, vamos conhecer suas cidades, seus castelos e montanhas, explorar sua gastronomia, mergulhar em suas tradições e compreender por que a Eslováquia é considerada um dos destinos mais autênticos da Europa Central. Nosso ponto de partida será a história, porque compreender o passado da Eslováquia é essencial para entender sua identidade atual. Depois, viajaremos até Bratislava, a encantadora capital que mistura modernidade com charme medieval. Seguiremos então para os impressionantes castelos que parecem saídos de contos de fadas, exploraremos as montanhas dos Tatras, descobriremos tradições preservadas por séculos e degustaremos os sabores únicos da culinária local. Também vamos falar sobre curiosidades surpreendentes e mostrar como o turismo se desenvolve em harmonia com a vida moderna eslovaca. Prepare-se para um passeio diferente, porque a Eslováquia não é um destino comum. Aqui, cada rua guarda uma lenda, cada prato conta uma história, e cada montanha transmite uma sensação de eternidade. A proposta deste vídeo é revelar a Eslováquia não apenas como um lugar para visitar, mas como uma experiência a ser vivida intensamente, da forma como só um país repleto de alma e autenticidade pode oferecer. Então, abra sua mente, ajuste o volume e permita-se ser levado por esta viagem. Seja você um viajante experiente em busca de novos horizontes, um amante da história europeia ou alguém curioso por culturas diferentes, a Eslováquia tem algo especial a oferecer. Bem-vindo ao coração secreto da Europa. Bem-vindo à Eslováquia. A Eslováquia é um país que, à primeira vista, pode parecer apenas um pequeno ponto no mapa da Europa. Mas, como muitas vezes acontece, as maiores riquezas estão guardadas nos lugares menos evidentes. Situada no coração da Europa Central, a Eslováquia faz fronteira com 5 países: a Áustria, a República Tcheca, a Polônia, a Ucrânia e a Hungria. Essa localização estratégica transformou o território eslovaco em um ponto de passagem, de encontros e também de conflitos ao longo da história. Com pouco mais de 5 milhões de habitantes, a Eslováquia pode ser considerada pequena em população e em extensão territorial. No entanto, ela é imensa em diversidade cultural e histórica. Suas terras já foram habitadas desde a pré-história, com vestígios arqueológicos que revelam a presença de povos celtas, germânicos e eslavos. Cada grupo que passou por aqui deixou marcas, como se fosse uma camada que se soma à identidade do país. Durante a Idade Média, o território que hoje conhecemos como Eslováquia esteve sob domínio do Reino da Hungria. Foram séculos em que os eslovacos conviveram com húngaros, austríacos e outras etnias, e isso moldou profundamente sua cultura, sua língua e até mesmo sua arquitetura. Os castelos que pontuam a paisagem montanhosa são testemunhas silenciosas dessa época. Eles não eram apenas fortalezas militares, mas também símbolos de poder e centros de vida comunitária. Mais tarde, a região se tornou parte do vasto Império Austro-Húngaro, um dos maiores da Europa. Essa união, que durou até o fim da Primeira Guerra Mundial, trouxe tanto prosperidade econômica quanto tensões sociais, já que os eslovacos, muitas vezes, lutavam para preservar sua identidade diante da influência de povos maiores e mais poderosos. Foi somente em 1918 que a Eslováquia, junto com a Boêmia e a Morávia, deu origem à Tchecoslováquia, um novo estado que unia os tchecos e os eslovacos em um mesmo país. Essa união foi marcada por avanços importantes, como o fortalecimento da indústria e da educação. Porém, também havia diferenças culturais e políticas que, com o tempo, se tornariam mais evidentes. A Segunda Guerra Mundial trouxe um período conturbado. A
A Eslováquia chegou a ser transformada em um estado independente, mas sob forte influência da Alemanha nazista. Foi uma época de sofrimento, de divisões internas e de resistência. Muitos eslovacos participaram de movimentos de libertação, como o Levante Nacional Eslovaco de 1944, que permanece até hoje como um símbolo de coragem e luta pela liberdade. Com o fim da guerra, a Tchecoslováquia foi restaurada, mas desta vez sob a esfera de influência da União Soviética. O regime comunista que se instaurou trouxe industrialização rápida e controle político rígido. Foi um período em que a liberdade de expressão foi limitada, mas, ao mesmo tempo, a identidade cultural eslovaca se manteve viva através da música, da literatura e do folclore. Em 1989, a queda do regime comunista em toda a Europa Central chegou também à Tchecoslováquia, no movimento conhecido como a Revolução de Veludo. Foi um processo pacífico que levou ao fim do comunismo e abriu caminho para a democracia. Poucos anos depois, em 1993, tchecos e eslovacos decidiram se separar amigavelmente, em um processo que ficou conhecido como Divórcio de Veludo. Assim, nasceu oficialmente a República Eslovaca, um estado independente, com Bratislava como capital. Desde então, a Eslováquia trilhou um caminho de crescimento e integração internacional. Em 2004, ingressou na União Europeia e, pouco tempo depois, adotou o euro como moeda oficial. Esse passo fortaleceu a economia, aproximou o país de seus vizinhos ocidentais e abriu portas para o turismo e os investimentos estrangeiros. Mas o mais interessante é que, apesar dessas mudanças rápidas, a Eslováquia nunca perdeu sua essência. O povo eslovaco é conhecido por ser acolhedor, orgulhoso de suas raízes e apaixonado por preservar tradições. E talvez seja isso que torna o país tão especial, sua capacidade de olhar para o futuro sem deixar para trás a riqueza de seu passado. Ao caminhar por uma cidade eslovaca, você pode sentir essa dualidade. Em uma esquina, encontra prédios modernos, centros de tecnologia e universidades avançadas. Na outra, descobre uma igreja medieval, uma estátua de heróis nacionais ou uma rua que parece saída de séculos atrás. É como se a Eslováquia fosse um ponto de encontro entre o antigo e o novo, entre a história e a modernidade. E é essa jornada no tempo que torna o país fascinante. Para entendê-lo de verdade, não basta apenas ver suas paisagens, é preciso ouvir as histórias que elas contam. Porque cada pedra, cada muralha e cada ponte tem algo a revelar sobre o espírito resiliente dos eslovacos. Assim, quando você olhar para um mapa e ver aquele pequeno país cercado por gigantes, lembre-se, a Eslováquia é muito mais do que suas fronteiras. Ela é um mosaico de culturas, batalhas, conquistas e esperanças que sobreviveram ao longo dos séculos. E é essa herança que a transforma em um destino único, pronto para ser descoberto por aqueles que buscam algo além do óbvio. Bratislava, a capital da Eslováquia, é uma daquelas cidades que surpreendem à primeira vista. Pequena em tamanho, mas imensa em atmosfera, ela reúne em suas ruas de pedra séculos de história, cultura vibrante e uma modernidade que se mescla de forma natural com o passado. Localizada às margens do majestoso rio Danúbio, Bratislava é a única capital do mundo que faz fronteira com dois países ao mesmo tempo, Áustria e Hungria. Essa posição estratégica sempre fez dela um ponto de encontro de culturas e influências, o que se reflete até hoje em sua arquitetura, sua gastronomia e sua vida cotidiana. Ao chegar em Bratislava, o visitante logo percebe que a cidade tem um ritmo diferente. Ela não é caótica nem apressada como algumas grandes capitais europeias, mas também não é adormecida ou monótona. Bratislava é acolhedora, convidando o viajante a caminhar sem pressa, a descobrir suas praças escondidas e a se perder em suas vielas medievais. Cada esquina parece guardar uma história, cada fachada carrega marcas do tempo, e o próprio Danúbio, com sua imponência, reforça a sensação de que estamos diante de um lugar especial. O coração da cidade é o centro histórico, conhecido como Sataré Mesto. Ali, os prédios coloridos, as ruas estreitas e as estátuas curiosas criam um cenário digno de cartão postal. É impossível não se encantar com a atmosfera medieval misturada com cafés modernos e restaurantes elegantes. Entre as estátuas mais famosas, estão a do trabalhador, Comil, que aparece saindo de um bueiro sorridente, e a do soldado napoleônico encostado em um banco.
Essas esculturas, espalhadas pelas ruas, refletem o humor e a criatividade dos eslovacos e se tornaram símbolos da cidade. Erguido no alto de uma colina, o castelo de Bratislava domina a paisagem. Com suas torres brancas e telhados vermelhos, o castelo parece vigiar silenciosamente a cidade e o rio. Sua posição estratégica já foi usada para controlar rotas comerciais importantes, mas hoje oferece uma das vistas mais belas de Bratislava. Do topo, é possível ver não apenas toda a cidade, mas também, em dias claros, parte da Áustria e da Hungria. O interior do castelo abriga museus e exposições que revelam a história da região, desde os povos antigos até a modernidade. Outro ponto de destaque é a Catedral de São Martinho, um dos símbolos mais importantes da fé cristã no país. Foi ali que muitos reis húngaros foram coroados, durante os séculos em que Bratislava desempenhou um papel central no Reino da Hungria. A catedral, com sua torre gótica que se ergue sobre os telhados da cidade, guarda séculos de história religiosa e cultural, sendo um local de reverência e contemplação. E se o visitante busca uma experiência diferente, basta atravessar a icônica Ponte UFO. Essa ponte, construída durante o período comunista, é coroada por uma estrutura futurista em formato de disco voador, que hoje abriga um restaurante panorâmico. Lá de cima, a vista da cidade é simplesmente inesquecível, especialmente ao entardecer, quando as luzes de Bratislava começam a refletir no Danúbio. É o contraste perfeito entre o antigo e o moderno, um dos traços mais marcantes da capital eslovaca. Mas Bratislava não é apenas história e arquitetura. A cidade pulsa cultura em cada esquina. Seus teatros, galerias de arte e casas de concerto oferecem uma programação intensa e variada. A Ópera Estatal Eslovaca, por exemplo, é um verdadeiro tesouro cultural, onde é possível assistir a apresentações de alto nível por preços acessíveis. Além disso, Bratislava também se destaca como um polo universitário, atraindo jovens de várias partes do país e do exterior, o que garante uma atmosfera vibrante e cosmopolita. A vida noturna da capital também merece destaque. Bares acolhedores, pubs tradicionais e clubes modernos oferecem opções para todos os gostos. O clima descontraído e seguro da cidade faz com que seja fácil aproveitar a noite sem preocupações. Para quem gosta de uma experiência mais tranquila, os cafés do centro histórico são um convite irresistível para saborear um bom café ou uma cerveja artesanal enquanto se observa o movimento das ruas. Um detalhe fascinante de Bratislava é sua proximidade com outras grandes cidades europeias. Em menos de 1 hora de carro, é possível chegar a Viena, a capital da Áustria. Essa proximidade torna Bratislava uma base perfeita para explorar a região, mas também reforça sua identidade única. Apesar da vizinhança de gigantes culturais, a capital eslovaca mantém seu charme próprio e autêntico. O Danúbio, sem dúvida, é um dos grandes protagonistas da cidade. Além de embelezar a paisagem, o rio é uma rota de transporte e turismo. Cruzeiros que percorrem o Danúbio frequentemente fazem parada em Bratislava, permitindo que turistas de várias partes do mundo conheçam sua beleza. Passeios de barco também oferecem uma perspectiva única da cidade, com vistas deslumbrantes dos castelos, pontes e margens arborizadas. O que mais impressiona em Bratislava é a forma como ela consegue equilibrar sua história com a modernidade. É uma cidade onde o passado medieval, o legado do período comunista e as influências contemporâneas convivem lado a lado. E essa mistura não é confusa, ao contrário, é harmoniosa, formando uma identidade singular. Caminhar por Bratislava é, em muitos aspectos, como folhear um livro vivo da história europeia. Ao mesmo tempo, é sentir o presente vibrante de uma capital que cresce, se reinventa e recebe visitantes com os braços abertos. A simplicidade, a beleza e a autenticidade da cidade conquistam quem chega, mesmo aqueles que pensam apenas em fazer uma rápida visita. Muitas vezes, os viajantes descobrem que precisam de mais tempo, porque Bratislava revela seus segredos pouco a pouco, em cada rua, em cada conversa com os moradores, em cada pôr do sol refletido no Danúbio. No final, o que fica é a sensação de que Bratislava não é apenas uma capital política ou administrativa. Ela é a alma da Eslováquia, o reflexo do espírito de um povo que sabe preservar seu passado e, ao mesmo tempo, abraçar o futuro. Uma cidade que, apesar de pequena em tamanho, é gigante em charme e significado.
Se existe algo que torna a Eslováquia ainda mais mágica aos olhos dos viajantes, são os seus castelos. Embora seja um país pequeno em extensão, a Eslováquia abriga uma das maiores concentrações de castelos e ruínas de castelos por quilômetro quadrado em toda a Europa. São mais de uma centena espalhados por vales, montanhas e colinas, cada um com sua própria história, sua lenda e sua atmosfera única. Visitar esses castelos é como viajar no tempo, percorrendo séculos de batalhas, intrigas, amores proibidos e conquistas. Entre todos eles, um dos mais impressionantes é o Castelo de Spee, considerado um dos maiores complexos de castelo da Europa Central. Erguido no século XII, ele se estende por uma imensa área e, visto de longe, parece uma cidade inteira fortificada. Caminhar por suas muralhas e torres é sentir a grandiosidade da Idade Média. Não por acaso, o Castelo de Spee é Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecido não apenas por sua imponência, mas também pelo valor histórico que representa. Outro castelo que parece ter saído diretamente de um conto de fadas é o Castelo de Božnice. Com suas torres pontiagudas, cores suaves e jardins bem cuidados, ele é considerado um dos mais românticos de toda a Europa. Construído originalmente em estilo românico, foi ao longo dos séculos reformado em estilo gótico e, mais tarde, em estilo renascentista e romântico. Hoje, o Castelo de Božnice é palco de festivais de fantasmas e eventos medievais que atraem turistas do mundo inteiro. A atmosfera é tão envolvente que muitos visitantes dizem sentir como se estivessem em um filme ou em uma lenda viva. Mas não é apenas a beleza que marca os castelos eslovacos. Alguns deles carregam um ar de mistério e até mesmo de escuridão. O Castelo de Orava, por exemplo, situado sobre um penhasco rochoso, ficou famoso por ser cenário de um dos primeiros filmes de vampiro da história do cinema, Nosferatu, de 1922. Sua localização dramática, em meio a florestas densas e rios sinuosos, reforça a aura de mistério que envolve o lugar. É um castelo que desperta tanto admiração pela arquitetura quanto uma sensação de respeito por sua imponência. Além desses, há dezenas de outros espalhados por todo o país. Pequenos ou grandes, em ruínas ou restaurados, cada castelo conta uma parte da história da Eslováquia. Muitos foram erguidos como fortalezas defensivas contra invasões, outros serviram como residências nobres, e alguns se transformaram em centros culturais e museus. Hoje, visitar esses castelos é uma forma de compreender como a vida se desenvolvia ao longo dos séculos e como os eslovacos preservam com orgulho sua herança. Mas o patrimônio cultural da Eslováquia não se resume apenas a castelos. Igrejas medievais, mosteiros, vilarejos históricos e centros urbanos preservados completam esse cenário rico e diversificado. Em várias cidades pequenas, é possível encontrar casas de madeira colorida que parecem congeladas no tempo, lembrando um estilo de vida simples e profundamente ligado à natureza. Muitas dessas aldeias também fazem parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco, justamente por manterem tradições arquitetônicas e culturais vivas até hoje. A preservação desse patrimônio é motivo de grande orgulho para os eslovacos. Mais do que simples monumentos, castelos e vilarejos representam a identidade de um povo que, ao longo de séculos, resistiu a invasões, mudanças de império e períodos de dominação estrangeira. Cada pedra dessas construções é como uma página de um livro, contando histórias que atravessam gerações. E para o visitante, não se trata apenas de observar ou fotografar. É uma experiência imersiva. Caminhar por um castelo eslovaco é sentir o vento frio das montanhas bater nas muralhas, é imaginar cavaleiros cruzando portões imensos, é quase ouvir ecos de batalhas que ficaram no passado mas que ainda parecem presentes na memória das pedras. É como se esses lugares respirassem história, de alguma forma, transmitissem ao visitante a essência da Eslováquia. Assim, quando falamos em castelos e patrimônio cultural, não estamos apenas falando de monumentos antigos. Estamos falando de símbolos vivos, guardiões da memória e da identidade de um país que, apesar de jovem como nação independente, carrega dentro de si séculos de experiência e de cultura. Se existe uma palavra que define bem a Eslováquia, essa palavra é diversidade. E nada expressa melhor essa diversidade do que a natureza do país. Embora pequeno em território, a Eslováquia concentra montanhas imponentes, planícies verdejantes, rios que cortam vales profundos e cavernas subterrâneas que parecem esconder segredos milenares.
Para os amantes do ecoturismo e das aventuras ao ar livre, a Eslováquia é um verdadeiro paraíso ainda pouco explorado. O grande destaque natural do país são os Altos Tatras, ou Vysoké Tatry, como são chamados em eslovaco. Essa cadeia montanhosa faz parte da Cordilheira dos Cárpatos e se estende pela fronteira com a Polônia. Considerados o orgulho da Eslováquia, os Tatras são um símbolo nacional, estampado inclusive em brasões e representações culturais. Suas montanhas de picos afiados, cobertas de neve durante boa parte do ano, parecem saídas de uma pintura. No inverno, os Altos Tatras se transformam em um destino de esqui comparável a muitos centros famosos da Europa Ocidental, mas com a vantagem de ser menos lotado e mais acessível. Estações como Tatranska Lomnica e Trybskie Plazo oferecem pistas bem preparadas, infraestrutura moderna e uma atmosfera acolhedora. Para quem gosta de esportes de inverno, a Eslováquia é uma alternativa encantadora e surpreendente. Já no verão, as montanhas ganham vida de outra forma. As trilhas para caminhadas se abrem entre florestas densas, lagos cristalinos e vales verdejantes. Subir até picos como o Gerlachowski, o ponto mais alto do país, é um desafio recompensador. Para os que preferem trilhas mais leves, há caminhos que levam a lagos glaciares de uma beleza quase irreal. O Trybskie Plazo, por exemplo, é um lago cercado por montanhas, com águas tranquilas que refletem o céu e criam uma paisagem de tirar o fôlego. E não são apenas os Tatras que encantam. O país inteiro é pontuado por parques nacionais e reservas naturais. O Parque Nacional do Paraíso Eslovaco, ou Slovenský raj, é um dos mais famosos. Ali, os visitantes podem percorrer trilhas que passam por cânions estreitos, pontes suspensas e cachoeiras escondidas. A sensação é de estar em um mundo mágico, onde cada passo revela uma surpresa. Não por acaso, o nome, Paraíso Eslovaco, traduz perfeitamente a experiência. Outro espetáculo natural da Eslováquia está debaixo da terra. O país é conhecido por suas cavernas impressionantes, muitas delas classificadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Entre as mais famosas, está a Caverna de Gelo de Dobiná, uma das maiores cavernas de gelo da Europa. Entrar nela é como penetrar em um reino congelado, com estalactites e estalagmites de gelo que se formaram ao longo de milhares de anos. A temperatura baixa e o brilho azulado das formações criam uma atmosfera única, quase sobrenatural. Também merece destaque a caverna Olszynska Aragonite, um fenômeno geológico raríssimo. Suas formações minerais de aragonita criam desenhos naturais que parecem estrelas, flores e cristais. Essa caverna é uma das poucas do mundo com esse tipo de formação, e visitar seu interior é como entrar em uma galeria de arte feita pela própria natureza. Para os aventureiros, a Eslováquia é um convite à exploração. Além das trilhas e cavernas, há rios ideais para rafting e caiaque, principalmente no rio Dunaj, que serpenteia entre montanhas e cânions. A experiência de navegar por esse rio oferece uma mistura de adrenalina e contemplação, já que a paisagem é ao mesmo tempo selvagem e pacífica. E, claro, não podemos esquecer das florestas eslovacas. Elas cobrem grande parte do território e abrigam uma fauna rica, incluindo ursos, linces e lobos. Em algumas regiões, é possível fazer passeios guiados para observar a vida selvagem, sempre com respeito ao equilíbrio natural. Esse contato direto com a natureza é um dos maiores atrativos do país, especialmente para aqueles que buscam algo além do turismo tradicional. Mas a natureza da Eslováquia não é apenas grandiosa, ela também é intimista. Muitas vilas e pequenas cidades estão cercadas por paisagens bucólicas, com colinas suaves, plantações e vinhedos que se estendem até onde a vista alcança. Essa combinação de beleza natural e simplicidade rural cria um ambiente acolhedor, onde o visitante pode realmente desacelerar e se reconectar com o essencial. O mais fascinante é que, apesar de sua riqueza natural, a Eslováquia ainda não é um destino turístico de massa. Isso significa que, em muitos lugares, o visitante pode ter a sensação de estar descobrindo algo secreto, intocado, quase exclusivo. Ao caminhar por uma trilha nos Tatras ou ao explorar uma caverna, muitas vezes o que se ouve é apenas o som do vento, da água ou dos próprios passos. É uma experiência de imersão na natureza que poucos destinos europeus ainda conseguem oferecer. Essa conexão profunda com o meio ambiente também se reflete no modo como os eslovacos vivem. Muitos têm uma relação próxima com a natureza,
valorizando atividades ao ar livre, desde caminhadas até esportes radicais. O respeito pelo ambiente é algo enraizado na cultura, e isso se percebe na forma como os parques e reservas são preservados. Visitar a Eslováquia é, portanto, muito mais do que admirar belas paisagens. É sentir o poder da natureza em todas as suas formas, a imponência das montanhas, o mistério das cavernas, a tranquilidade dos lagos e a vitalidade das florestas. É viver momentos de aventura, mas também de paz e contemplação. No fim, a natureza eslovaca ensina uma lição valiosa, que a verdadeira grandiosidade não está no tamanho de um país, mas na intensidade de suas experiências. E na Eslováquia, cada experiência na natureza é única, inesquecível e profundamente transformadora. A Eslováquia é um país pequeno no coração da Europa, mas sua cultura é imensa em riqueza, profundidade e autenticidade. Ao longo dos séculos, influências celtas, eslavas, húngaras, austríacas e até turcas se entrelaçaram em seu território, moldando um povo que preserva com orgulho suas tradições populares, ao mesmo tempo em que olha para o futuro. A cultura eslovaca é, portanto, uma mistura fascinante de folclore, música, danças, artesanato e festividades religiosas que ainda hoje fazem parte da vida cotidiana. Uma das características mais marcantes da cultura eslovaca é a música folclórica, que se manifesta em diferentes regiões do país com instrumentos típicos, como a fujara, uma longa flauta de madeira considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Seu som profundo e melancólico ecoa histórias antigas de pastores que viviam nas montanhas dos Cárpatos. Além dela, violinos, acordeões e gaitas de fole também fazem parte da tradição musical, sempre acompanhando as festas populares e celebrações religiosas. As danças tradicionais são outro traço vibrante da identidade eslovaca. Em vilarejos e festivais, ainda é comum ver grupos vestidos em trajes típicos, chamados de kroje, apresentando coreografias que variam conforme a região. Os movimentos são enérgicos, cheios de giros e sapateados, simbolizando a alegria do povo e sua forte ligação com a terra. Homens, muitas vezes, dançam com passos firmes e vigorosos, enquanto as mulheres trazem leveza e graciosidade, carregando saias coloridas, bordados e lenços que revelam a diversidade cultural de cada comunidade. O artesanato também ocupa um papel central. A Eslováquia é conhecida pela produção de bordados detalhados, cerâmicas pintadas à mão e esculturas em madeira. Em muitas famílias, essas práticas são passadas de geração em geração, preservando técnicas ancestrais. Cada região tem um estilo próprio, e muitos objetos do cotidiano, como colheres, pratos e roupas, são decorados com símbolos que carregam significados espirituais e de proteção. O bordado, por exemplo, muitas vezes traz padrões florais ou geométricos que remetem à fertilidade, à natureza e à fé. As festividades tradicionais são momentos em que toda essa riqueza cultural ganha vida. Entre as mais importantes está a Páscoa, celebrada com rituais únicos, como a tradição de molhar as mulheres com água e perfumes, símbolo de fertilidade e purificação. Outra data marcante é o Natal, quando vilarejos ganham vida com cantos natalinos e mercados cheios de artesanato, comidas típicas e decorações feitas à mão. Há ainda as festas da colheita, que misturam agradecimentos religiosos e apresentações folclóricas, reforçando a conexão do povo com a terra. A gastronomia também é parte essencial das tradições culturais. Pratos como o brinzové aluk, considerado o prato nacional, representam a vida simples e rural da Eslováquia. Feito de pequenas massas de batata com queijo de ovelha e pedaços de bacon crocante, é um símbolo da união entre o homem e a natureza. Outro exemplo é o kapustnica, uma sopa de repolho azedo, muito consumida nas festas de fim de ano. A culinária eslovaca revela não apenas sabores, mas também histórias de resistência, fé e família. Apesar da modernização, os eslovacos têm grande orgulho de manter viva essa herança. Festivais como o Vyšovna Folklore Festival, o maior do país, reúnem milhares de pessoas todos os anos, reforçando a identidade nacional e mostrando que, mesmo em meio à globalização, as raízes culturais seguem firmes. Assim, a cultura e tradições da Eslováquia não são apenas memórias do passado, mas um elo vivo entre gerações.
São a expressão de um povo que soube transformar influências históricas em símbolos de orgulho, mantendo no coração da Europa uma chama cultural que continua brilhando com força. A gastronomia da Eslováquia é um reflexo direto de sua história, sua geografia e suas tradições culturais. Situado no coração da Europa, o país foi influenciado por vizinhos como Hungria, Áustria, Polônia e República Tcheca, mas manteve pratos próprios que se tornaram símbolos nacionais. A base da cozinha eslovaca está na simplicidade dos ingredientes, aproveitando o que a terra e as estações oferecem: batata, repolho, carne de porco, queijo de ovelha e pão caseiro. O prato mais famoso do país é o brinzové luk, considerado o verdadeiro prato nacional da Eslováquia. Ele consiste em pequenos nhoques de batata cobertos com queijo de ovelha fresco e bacon crocante. A combinação é simples, mas extremamente saborosa, trazendo a sensação de comida caseira. Esse prato está tão enraizado na identidade cultural do país que existe até um festival anual dedicado a ele, onde competições são realizadas para ver quem prepara a melhor versão. Outro destaque é o kapustnica, uma sopa espessa feita com chucrute, carne defumada e cogumelos. Muito consumida no inverno e durante as festas de Natal, a kapustnica é um símbolo de união familiar, já que cada casa adapta a receita com seu toque especial. Também há sopas como a fazulová poliéca, feita com feijão, batata e ervas, que aquece os dias frios das montanhas. A carne tem um papel importante na dieta eslovaca, especialmente a carne de porco. Pratos como o vepuknedlo zelo, carne de porco assada com bolinhos e repolho, ou as salsichas artesanais mostram a forte herança centro-europeia. Mas também há espaço para pratos leves, como as saladas frescas, que se tornaram mais comuns com a vida moderna e a urbanização. Nos doces, um dos mais amados é o trudo, parecido com o strudel austríaco, recheado com maçã e canela. Também encontramos o medovnik, um bolo de mel em camadas, e os kolaj, pãezinhos recheados com sementes de papoula, nozes ou queijo doce. No campo das bebidas, a Eslováquia é conhecida por sua cerveja artesanal e pela borovica, uma bebida alcoólica destilada de zimbro, bastante tradicional. Os vinhos eslovacos também têm ganhado espaço, especialmente os produzidos na região dos Pequenos Cárpatos. Mais do que apenas alimentar, a culinária eslovaca é uma forma de preservar tradições e manter vivas as raízes culturais. Sentar-se à mesa na Eslováquia é compartilhar não só uma refeição, mas também histórias, memórias e o orgulho de um povo que valoriza sua herança. A Eslováquia é um país repleto de curiosidades que surpreendem até os viajantes mais experientes. Uma das mais notáveis é o fato de que o país possui mais de 6.000 cavernas registradas, sendo algumas abertas ao público e outras ainda pouco exploradas. Essa abundância faz da Eslováquia um verdadeiro paraíso para amantes da espeleologia. Outra curiosidade é que o país abriga o castelo mais antigo da Europa Central, o Castelo de Devin, cujas ruínas estão localizadas perto de Bratislava. Ao mesmo tempo, também possui o maior castelo fortificado do continente, o Castelo de Spí, Patrimônio Mundial da Unesco. Você sabia que a língua eslovaca é considerada uma das mais próximas da língua eslava original? Por isso, eslovacos conseguem se comunicar relativamente bem com tchecos, poloneses e até croatas, sem precisar de tradução formal. No campo esportivo, a Eslováquia se destaca principalmente no hóquei no gelo e no canoagem de águas rápidas, conquistando medalhas olímpicas e respeito internacional. Outro detalhe curioso é que a Eslováquia foi o primeiro país do mundo a eleger uma mulher presidente, Zuzana Putová, que assumiu em 2019 e ganhou reconhecimento global pela defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. E se você gosta de números impressionantes, aqui vai mais um. Apesar de ser um país pequeno, a Eslováquia possui mais de 1.300 fontes termais e minerais, algumas usadas para tratamentos de saúde desde a época do Império Austro-Húngaro. Essas curiosidades mostram que, embora seja um país discreto e pouco comentado, a Eslováquia tem riquezas históricas, culturais e naturais que a tornam única. O turismo na Eslováquia é um verdadeiro convite à diversidade. Apesar de sua pequena extensão territorial, o país oferece uma variedade impressionante de experiências, desde castelos medievais e aldeias tradicionais até cidades modernas, balneários e montanhas cobertas de neve. A capital, Bratislava, é o ponto de partida para a maioria dos visitantes.
Às margens do rio Danúbio e próxima de Viena e Budapeste, a cidade combina a arquitetura medieval com modernidade. Entre eles, destacam-se o já citado Castelo de Spee e o Castelo de Orava, que parece saído de um conto gótico. Para os amantes da natureza, a região dos Tatras Altos é um paraíso. Essa cordilheira oferece trilhas para caminhadas no verão e estações de esqui no inverno, como a famosa Trbiske Pleso. Lagos cristalinos, florestas densas e uma biodiversidade preservada tornam a região um dos destinos favoritos dos turistas. Outro atrativo são as cidades termais, como Piên e Treniansk Teplice, que atraem visitantes em busca de relaxamento e tratamentos de saúde. O turismo de bem-estar é uma tradição forte na Eslováquia. Mas a vida moderna também tem seu espaço. A Eslováquia é hoje um país dinâmico, jovem e conectado, que passou por grande crescimento econômico após entrar na União Europeia e adotar o euro. Bratislava, em especial, tornou-se um polo tecnológico e educacional, recebendo estudantes e profissionais de toda a Europa. O equilíbrio entre tradição e modernidade é visível em todos os cantos. Enquanto nas aldeias as pessoas ainda preservam costumes antigos, nas cidades encontramos shoppings modernos, eventos culturais e uma cena artística em expansão. Assim, visitar a Eslováquia é experimentar um pouco de tudo: o passado medieval, a natureza intocada e a vida contemporânea, que convivem em harmonia dentro de um território compacto, mas incrivelmente rico. Chegamos ao fim dessa jornada pela Eslováquia, um país que, embora pequeno em tamanho, é gigante em história, cultura e beleza. Ao longo do vídeo, exploramos suas origens, tradições, gastronomia, curiosidades e a vida moderna que pulsa em suas cidades. A Eslováquia nos ensina que não é preciso ser um destino mundialmente famoso para oferecer experiências inesquecíveis. Seus castelos medievais, suas montanhas imponentes, sua culinária autêntica e seu povo acolhedor fazem do país um tesouro escondido no coração da Europa. O que mais impressiona é a forma como o país conseguiu preservar suas raízes, mesmo passando por mudanças históricas intensas, como a separação da Tchecoslováquia em 1993. Hoje, a Eslováquia segue firme, construindo sua identidade e se mostrando ao mundo como um lugar de hospitalidade, diversidade e oportunidades. Seja você apaixonado por história, natureza, esportes, gastronomia ou simplesmente por descobrir lugares novos, a Eslováquia tem algo a oferecer. E talvez seja exatamente esse o encanto do país, ser uma surpresa agradável para quem o visita. Ao final dessa viagem, fica o convite: quando pensar em explorar a Europa, considere incluir a Eslováquia em sua lista. Mais do que um destino, ela é uma experiência que vai marcar sua memória. Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também amam conhecer o mundo. Até a próxima!